Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma escola muito diferente. A Escola dos Anjos. Naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, né, anjos oficiais, os aprendizes de anjos tinham que passar por um estágio. Durante certo período, eles saíam em duplas para fazer o bem. No final do dia, eles tinham que prestar conta. Tinham que apresentar lá ao arcanjo, lá, o mestre, o relatório das boas ações que eles tinham praticado aqui na Terra. Aconteceu um dia que 2 anjos estagiários, depois de vagarem para lá e para cá por todos os cantos, eles voltaram para o céu frustrados, porque não tinham praticado nenhum bem, nenhum salvamento. Naquele dia parece que o mal estava de folga, estava tudo em paz na terra. Enquanto eles voltavam tristes, os 2 se depararam com 2 lavradores que seguiam por uma trilha. Naquele momento, um deles falou para o anjo companheiro: tive uma ideia. Que tal a gente dar poder, né, para esses 2 lavradores? 15 minutos de poder, para a gente ficar observando o que eles vão fazer com esse poder. E o outro respondeu: você ficou maluco? O arcanjo não vai gostar nada disso. Mas o primeiro anjo retrucou: que nada, eu acho que ele vai até gostar. Vamos fazer isso, depois a gente conta para ele. E assim fizeram. Desceram, tocaram com as mãos invisíveis na cabeça dos 2 lavradores. E, a partir dali em diante, começaram a observá-los. Um observando um, outro observando o outro. Poucos passos adiante, os 2 lavradores se separaram e seguiram pelos seus caminhos. Um deles, após alguns passos, depois de terem se separado, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E aí aquele lavrador, passando a mão na testa, era aquela testa suada, um dia quente, muito calor. E aí ele disse, né, consigo mesmo: oh, meus passarinhos, não comam minha plantação. Eu preciso que essa lavoura cresça, produza. É daí que eu tiro meu sustento. Naquele momento, ele viu espantado a lavoura crescer e ficar prontinha para ser colhida em questão de segundos. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou: ai meu Deus, acho que eu não estou bom não, viu? Devo estar muito cansado. Eu vou apertar o passo aqui para chegar rápido em casa. Logo adiante, quase já chegando à sua casa, ele levou um tombo. Caiu, tropeçou num porquinho que havia fugido do chiqueiro. E aí, mais uma vez, esfregando a testa, ele disse: oh, porquinho, você fugiu de novo, mas a culpa é minha. Ah, eu ainda vou construir um chiqueiro decente para você. E aí, mais uma vez, espantado, ele viu o chiqueiro se transformar num lugar limpo, acolhedor, água corrente, e o porquinho lá, já instalado no seu novo compartimento. Aquele homem esfregou os olhos novamente e pensou: meu Deus, eu estou muito cansado. Eu não estou vendo coisa com coisa. Naquele momento ele chegou em casa. A hora que ele foi abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu na cabeça dele. Ele tirou o chapéu, esfregou a cabeça e disse: ah, meu Deus, de novo. E o pior é que eu não aprendo. Também não tem me sobrado tempo, mas um dia eu vou, queira Deus, que eu vou ter dinheiro, vou construir uma casa boa, bonita, dar um pouco mais de conforto para minha família. Naquele exato momento, o milagre aconteceu diante dos olhos dele. Aquela humilde casinha se transformou numa verdadeira mansão diante dos olhos daquele homem. Assustado, sem nada entender e acreditando que estava meio que delirando, que aquilo não estava acontecendo de verdade.
ele se jogou na poltrona que estava lá na sua frente e em segundos pegou no sono. Ele precisava dormir, porque aquele dia estava muito estranho. Mas ele nem conseguiu pegar no sono direito, porque logo logo ele ouviu gritos de alguém que vinha em direção à casa pedindo socorro, socorro, me ajude, estou perdido. Ainda atordoado, sem entender se estava sonhando, se era realidade, o homem se levantou correndo. Ele ainda tinha na mente aquelas imagens, de pouco atrás que ele não tinha entendido. Mas quando ele abriu a porta, ele encontrou o amigo, outro lavrador, que estava desesperado, estava em prantos. E ele se lembrava que há minutos atrás eles se despediram e estava tudo bem com ele. O que será que aconteceu? E aí, perguntando o que tinha passado, ele ouviu a seguinte história do seu compadre. Compadre, a gente se despediu agora há pouco lá no caminho e eu estava seguindo para minha casa. Poucos passos adiante eu vi um bando de pássaros voando na direção da minha lavoura. E eu fiquei revoltado e gritei: mas vocês de novo, seus pássaros imundos, atacando minha lavoura, tomara que seque tudo para que vocês morram de fome. Compadre do céu, naquele momento a minha lavoura secou toda. Os pássaros morreram, caíram diante dos meus olhos. Pensei comigo, não, eu acho que eu estou ficando doido. Apressei o passo. Andei um pouco mais e levei um tombo, caí depois de tropeçar no meu porquinho que tinha fugido do chiqueiro. Fiquei bravo com ele e gritei: mas você fugiu de novo, por que não morre, desgrama? Para parar de me dar trabalho? Compadre, o porco morreu ali na minha frente. Acreditando que eu estava ficando meio maluco, eu andei mais depressa ainda e quando eu cheguei em casa, caiu na minha cabeça a tranca da porta. Naquele momento, eu já estava com raiva, estava estressado, gritei: é essa casa caindo aos pedaços. Podia era pegar fogo logo e acabar logo com tudo isso, compadre de Deus. A minha casa pegou fogo. Foi tudo tão rápido que não tem mais nada. E aí ele olhou e disse: compadre, o que aconteceu com essa sua casa? De onde veio essa mansão? E os dois anjos que observavam tudo à distância, um pouco assustados, correram para o céu para contar para o arcanjo tudo o que havia se passado. Estavam apreensivos, achando que iam levar uma bela de uma bronca do arcanjo. Mas tiveram uma grande surpresa. O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato, parabenizou os dois pela ideia e resolveu decretar que daquele dia em diante, todo ser humano haveria de ter 15 minutos de poder ao longo da sua vida. Só que ninguém jamais saberia quando esses 15 minutos poderiam estar acontecendo. Será que os próximos 15 minutos não podem ser os seus? Os meus? Muito cuidado com o que você anda dizendo, com o que você anda profetizando na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, pois, de repente, esses 15 minutos podem estar acontecendo para você. E aí estará nas tuas mãos a vitória ou a derrota, a saúde ou a doença, a alegria ou a tristeza. Uma historinha bacana, é claro, é uma fábula, mas que nos faz também a gente refletir sobre o que muitas vezes, diante dos mesmos fatos, as pessoas têm reações tão diferentes, E assim somos nós, assim é o ser humano. Às vezes uma coisa que não deu certo, até um tropeção que você dá. Tem gente que já xinga, blasfema, chama o cão, solta palavrão.
E tem gente que, não, poxa vida, preciso deixar de ser tão distraído. E aí não fica, né, amaldiçoando, rogando praga, encontrando culpado naquilo que você devia ter prestado mais atenção quando está andando na rua, afinal de contas. E assim precisamos, é um jeito de encarar a vida. É um jeito de encarar o mundo, as coisas ao nosso redor e a nós mesmos. E é uma atitude interior que a gente precisa ter diante do mundo e das situações. Sabe, sempre de encontrar oportunidade. Onde muitos veem problema, veja oportunidade de crescimento, de aprendizado, de maturidade, de fazer melhor, de não encontrar culpados, mas de reconhecer, poxa vida, se eu tivesse feito desse jeito, talvez o resultado seria outro. Isso nos ajuda, né, a crescer como seres humanos. E que os nossos anjos nos protejam e nos abençoem.